Agora na Rádio Metrópole Aracaju, com vocês, o programa Os Especialistas em Condomínio. Um programa para esclarecer dúvidas e contribuir com vários temas relacionados à gestão e convivência nos condomínios residenciais e comerciais. Os Especialistas em Condomínio é apresentado por Dr. Alexandre Sobral, advogado e especialista em condomínios. Engenheiro Leonardo Medina, especialista em engenharia condominial. Professor Sérgio Andrade, especialista em gestão condominial. Os Especialistas em Condomínio vai começar agora. Prestação de contas e auditoria no condomínio. Então, isso é um tema muito complexo, é um tema que muita gente tem dúvidas. A gente está conversando aqui nesse instante, né, sobre a questão de você terminar uma gestão e começar uma outra gestão. Alguns condomínios, né, ou alguns síndicos novatos, né, que começam, têm até vontade, em razão dos problemas anteriores, de fazer uma auditoria. Não sabe se isso é positivo ou negativo, em razão dos problemas. Outros desconhecem o que é que tem que ser verificado na entrega do condomínio, pelo gestor que está saindo, né? E até o próprio gestor que está saindo não tem até o conhecimento do que ele tem que se preocupar para entregar ao próximo síndico. Então, é um tema bastante complexo, né? É um tema que desdobra em várias possibilidades, né? Aí vem denúncias, etc., né? E tem aqueles síndicos de condomínio que tem uma visão, né, contábil, né? Tem uma assessoria muito boa e consegue fazer um checklist, fazer um inventário, fazer tudo que é necessário para passar a gestão sem nenhum problema, né? Ou seja, ele vai dormir tranquilamente porque o outro vai receber, vai verificar que está tudo certo. E aí, o que é que você nos diz sobre isso, Amanda? Como é que a gente pode resolver? Qual é o princípio? O que é que o síndico tem que se preocupar nessa hora? Certo, vamos lá. Primeiramente, queria agradecer ao professor Sérgio, Alexandre, pela oportunidade. É um prazer estar com vocês aqui. O prazer é todo nosso. Né? Nosso. É uma eterna gratidão compartilhar com vocês o trabalho de auditoria que eu ando fazendo pelos condomínios e tem me dado uma vasta experiência em relação a isso. Ainda ontem teve um síndico que me procurou nessa preocupação de passar a gestão para outro e se resguardar, né, de todas as informações que ele teve durante a sua gestão. E isso é engraçado, eu tenho percebido muito, geralmente quando a gestão do condomínio é passada para outro, em suma maioria é por conflito. O outro sempre entra com desconfiança. Até o conselho, ele acaba sendo parceiro dessa desconfiança do síndico, que é um ponto que eu queria deixar bem registrado. O conselho fiscal, ele precisa ser ativo nessa situação. A gente tem a Assembleia Geral Ordinária, que ela é anual. Então, é a partir dessa Assembleia que ele tem que se resguardar das informações anuais. E não esperar que complete 2 anos, ou se renove mais 2 anos, aí passa 4 anos, para prestar conta de uma maneira mais esclarecida para todos os condôminos. A gente sabe que isso se faz na AGO anualmente. E para isso é como eu ontem esclareci essa situação. Só para esclarecer, porque tem muitos ouvintes que não sabem a designação de AGO. De AGO, Assembleia Geral Ordinária. Exatamente. Isso. E só para aproveitar, para aqueles ouvintes, né, que querem participar, nós temos um número aqui do WhatsApp da Rádio Metrópole, que é o 999-565354. Repetindo, 999-565354. Estamos também no YouTube, né, no Instagram, né, e no WhatsApp. Então, podem fazer as perguntas, né, podem remeter as suas dúvidas para que a gente possa esclarecer. Por favor. Vamos lá. Então, eu queria explicar que antes de solicitar uma auditoria, o síndico se resguardasse durante a sua gestão, assim como o síndico, como o conselho fiscal, porque ele é corresponsável. Ele tem que aprovar as contas do síndico. A partir do momento que ele assina uma pasta sem identificar o que está ali dentro, sem que realmente foi pago, ele está afirmando que aquilo ali é verdadeiro. Isso a gente tem visto bastante, algumas pastas até com suspeitas de fraudes, assinada por conselheiro que não tem nem noção do que está assinando. Simplesmente porque ele acha que tem um papel de conselho, ele vai lá, assina a pasta e está aprovado, né? Então, assim, antes de solicitar uma auditoria, eu sempre aconselho ele
para chamar o conselho e discutir. Isso eu digo e repito, anualmente. Evite que se deixe acumular tais situações. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Muitos vêm perguntar, bom, tem essa dúvida. O Conselho Fiscal, ele é responsável por, vamos dizer, ele não aprova, ele apenas recomenda que a Assembleia aprove. Porque quem aprova, na verdade, eu acredito que seja a Assembleia, né? Tem essa dúvida, se é a Assembleia ou o Conselho Fiscal. Aí vem, se a Assembleia aprova as contas que foi recomendada pelo Conselho, e quem é então a responsabilidade, se tiver alguma coisa errada? Até o Alexandre pode nos ajudar com relação a isso, essa dúvida. Veja, primeiro eu acho que é importante esclarecer que a prestação de contas, por exemplo, muita gente pergunta como é que deve ser feita. Eu vejo todo tipo de prestação de contas ser feita no condomínio. Eu vejo prestações de contas onde o síndico se manifesta somente sobre os valores que tem nas contas e Seus dizendo saldos. E dizendo que todas as outras contas, os outros serviços foram prestados às contas durante o ano, que é naquele boleto que vem dizendo quanto foi pago disso, daquilo, que foi usado. E já vejo pessoas que fazem mais minuciosos, já vejo pessoas que fazem de forma deixa a administradora dizer como foi o andamento, a parte financeira. Sempre eu vejo as prestações de contas sendo muito direcionadas ao que foi gasto durante o ano de valores, e não com relação aos atos e os outros procedimentos adotados pelo condomínio. E eu explico, a prestação de contas não é só a parte financeira, são os atos do síndico durante o ano. Então, ele vai para a Assembleia de Prestação de Contas para esclarecer e dizer o que ele fez durante o ano dele. É uma prestação de contas do seu mandato. Então, eu durante o meu ano, eu refiz isso, refiz aquilo, demiti um fulano de tal, contratei cicrano, fiz uma manutenção de tal coisa, uma manutenção de lá, e não é só a questão financeira. Então, eu sempre explico, gente, a prestação de contas é algo muito pessoal e cabe a cada gestão. Não existe uma metodologia ou algo que a lei determine que seja assim ou assado, que tem que ser um relatório, tem que ser isso. É uma prestação de contas, tem que ser algo que as pessoas se sintam satisfeitas com aquela prestação de contas. Que as pessoas sintam que houve uma prestação de contas, que você chegou lá, explicou, e que você explicou também todos os seus atos. As pessoas vão te perguntar, e o dinheiro tal, e aquele valor que foi pago de tal mês, foi o quê? Então, isso é uma prestação de contas. Agora, a questão da gente estar discutindo, da responsabilidade. Aí, só para complementar, aí o que acontece? Muitas vezes eu vejo chegar numa assembleia e a pessoa simplesmente dizer, olha, aqui estão os balancetes, as contas foram todas aprovadas pelos conselheiros, e está aqui. E o que tem hoje na conta X, eu recebi com tanto, hoje temos inadimplência tanto, e pronto. E está todo mundo pago, não tem nenhuma dívida em lugar nenhum, e pronto. Primeiro eu esclareço, Conselho Fiscal não aprova contas, ele fiscaliza, ele verifica. Recomenda? Eu não diria nem que recomenda, ele pode até usar essa metodologia de recomendar ou não, mas ele estaria colocando o dele na reta. Sim. Eu prefiro dizer que o conselheiro, ele analisa o balancete, verifica se aquilo está condizente, se estão pagos os valores. Ele não é, na verdade, um fiscal, um investigador, porque nós estamos nos deparando com muitas prestações de contas fraudulentas. Então, a gente está vendo notas fiscais falsas e muitas vezes as pessoas se passam, que é normal. Por quê? Porque você apresenta uma nota fiscal lá, você suspeitar que aquela nota fiscal foi adulterada, você primeiro pensar que a pessoa é bandida antes de ser honesta. Então, muitas vezes, só chega a essa situação de verificar esse tipo de coisa quando existe algum indício de fraude. As pessoas não vão investigar pensando que todo mundo é bandido. As pessoas têm por metodologia, que geralmente acontece em condomínio, que a pessoa é honesta até que se prove o contrário. Sim. Entendeu? Sendo com algumas raras exceções que nós sabemos no mercado que tem, e que a gente já sabe que aquela pessoa, onde ela está, já tem um forte indício que ali vai haver fraude. Que Sergipe é pequena, Sergipe todo mundo se conhece, todo mundo sabe, então acaba circulando no boca a boca, e a gente já sabe que ali tem um indício forte para isso.
Porém, o conselho, ele não chega assinando aquele documento, eu entendo que ele está ali dizendo que verificou aquele balancete, sendo que aquele balancete posteriormente pode ser adulterado, porque o balancete fica na mão do síndico, fica na administração. Então o síndico pode apresentar para você um balancete com notas originais, depois ir lá e adulterar aquelas notas, então adulterar o balancete. Se houver uma conivência com a administradora, então acabou. Aí aqui acabou então, mesmo. A responsabilidade civil aí seria o quê? A responsabilidade civil sempre é do síndico. Sempre. Ele é o demandador de despesa. Ele é quem faz o uso do dinheiro do condomínio. É o representante legal. A Assembleia aprovou, então está tudo certo. Não, a Assembleia aprovar está tudo certo não. Porque se você depois fizer uma auditoria e verificar que a Assembleia foi levada ao erro e que ali existe fraude... E muitas vezes ocorre isso. A gente já viu isso acontecer muitas vezes. E isso não quer dizer que o cara está sujeito a se reservar nem da parte criminal, nem da parte civil. Ele pode sim responder civil e criminalmente em qualquer desses casos. Então esse ano que passou, foi o ano que eu mais vi fraudes em condomínio. É mesmo, 2019. Foi um recorde. Tanto que o meu escritório resolveu contratar um advogado criminalista para acompanhar as audiências, as delegacias, de tantos problemas que a gente teve. Eu resolvi contratar uma pessoa especializada na área penal, que não tem nada a ver com o meu trabalho, só para estar acompanhando os síndicos e para poder estar orientando os condomínios na questão criminal. Por quê? Porque o condomínio ele não vai ser detentor de uma ação criminal. Ele vai dar entrada na delegacia, sendo encontrada a fraude, sendo encontrado o roubo, o desvio de dinheiro, vai para o promotor, e o promotor é que vai fazer a ação. A queixa vai ser do Ministério Público, não vai ser do condomínio. O condomínio não vai entrar com ação crime contra a pessoa que fraudou. É o Ministério Público que vai tomar essa atitude. Então, nós contratamos uma pessoa para estar acompanhando esse deslinde com relação a isso. Na verdade, são duas ações, né, doutor? São duas ações. Essa é a parte criminal. A cível, aí é que vem o noves fora. Muitas vezes não dá em nada. Por que não dá em nada, Alexandre? Porque muitas vezes o cara não tem nada no nome dele. Não tem nada. O cara não... Infelizmente, ele já fez aquele desvio já pensando em não responder mais tarde. Sendo que o criminal, ele só vai amenizar a pena dele se ele devolver o dinheiro. Então é importantíssimo se dar queixa. O que eu vejo, que eu conversei até com um síndico recentemente, é a demora do condomínio para apurar os fatos. Eu vejo uma demora muito grande. Aí depois chega no advogado e quer que o advogado faça em uma semana. Eles passam 4, 5 meses colhendo provas, fazendo auditoria, fazendo levantamentos, para chegar no advogado e dizer, está tudo aqui, agora faça para a próxima semana. Na verdade é tudo uma questão de tempo. Eu tenho essa dificuldade, porque você imagine, geralmente ocorreu recentemente, eu peguei 5 anos de fraude. Você não vê 5 anos de prestações de conta em um mês. Não tem como. E é como aquela situação. Você se resguarda das informações que estão no seu relatório. Até você poderia fazer, só que isso teria um custo. Porque a questão toda é o quanto você quer pagar. Às vezes as pessoas querem pagar também barato. Tem isso. Mas não dá não, doutor Alexandre. 30 dias em 5 anos de prestações de conta é muito complexo. É muita responsabilidade, principalmente quando a gente fala de fraude. A gente precisa colher todas as evidências e colocar uma contra a outra e verificar onde é que está. O bom é que quando a gente vem com um relatório já todo fundamentado, eu já acompanhei até uma apresentação de Amanda, eu até achei bem corajosa. Achei bem corajosa, porque ela foi eu acompanhei uma apresentação de um relatório seu, bem contundente, você deixando bem claro e afirmando o desvio. O que eu vejo muito nos relatórios de auditoria, e alguns auditores me perdoem, mas eles simplesmente não são conclusivos e deixam e não querem, eles não querem assumir a responsabilidade para depois, eu acho que com medo de ter uma ação de dano moral. Isso ocorre. Eles ficam com medo de botar a cara a tapa, como diz. Você chega lá e diz, olha, tá havendo inconsistência disso, esse dinheiro não está devidamente demonstrado, mas isso quer dizer que tem que pedir a documentação. Pô, se não está lá, porque desviou, pô. É ele que vai depois mostrar que houve
alguma coisa errada pela administradora, porque se não está no balancete, ou ele não colocou, o administrador não colocou. Só reforçando aqui para a gente, o nosso número para perguntas dos ouvintes é o 999-565354, o zap. É 999-565354, nosso WhatsApp do Rádio da Rádio Metrópole, onde a gente pode responder os questionamentos, as dúvidas dos nossos ouvintes. E uma coisa que hoje eu tô batendo nos condomínios, e aí eu vejo, eu não sei se a Amanda ela já está prestando esse tipo de serviço, é a auditoria preventiva. É aquela auditoria que é enviado mensalmente para um auditor para ele dar uma fiscalizada tanto no trabalho da administradora como no trabalho do síndico. E isso respaldo, aí, né? esse respaldo, o que acontece? Ela fazendo isso, ela está colocando também, ela está dando aval, a responsabilidade. Quando fizer isso, e for com empresas sérias e que você tiver certeza que está sendo feita a auditoria, a prestação de contas vai ser uma mera formalidade. O conselho fica mais tranquilo. Você já faz o controle mensal. Existe Eu não sei se a Amanda faz esse tipo de serviço. Justamente, aí onde é que tem? Algumas propostas já surgiram, só que o que ocorre? Eles se apegam a essa auditoria externa preventiva, como você mesmo disse, e acha que o Conselho Fiscal deixa de existir. Não, ele não pode deixar de existir, até porque são moradores. Imagine que ocorreu o fato de eu pegar a nota fiscal que está em nome do condomínio, mas o bem não foi para o condomínio. Como é que eu vou saber? Então, o auditor não tem como atestar esse tipo de situação. E já aconteceu em alguns condomínios. Vários. Então, o auditor não pode contestar isso. Quem pode contestar isso é só o morador. Ele sabe o que foi adquirido, ele sabe se está lá, se o bem está lá. Um lava-jato para limpar as paredes. Isso é besteira, rapaz. Eu já vi móveis em piscina. A pessoa comprar todo o mobiliário de uma piscina, por condomínio, e está na casa dela, na casa de praia. E inclusive o fornecedor, ela ainda teve a cara de pau de não pagar o fornecedor. Para o azar dela, o fornecedor morava no mesmo condomínio que ela tinha essa casa. Nossa! E aí ele simplesmente tirou foto de tudo e ameaçou dar queixa na delegacia. Aí ela pegou e foi e pagou. Meu Deus do céu. Então, justamente isso, essa é a minha preocupação com a auditoria mensal preventiva. E eles precisam estar cientes disso. E a disso. questão do inventário, até para evitar isso. Infelizmente, né? eu tenho por... O condomínio tem dificuldade de montar inventário. Eu fico triste porque eu sempre confiei mais nas mulheres do que nos homens. E eu tenho, não me diga isso. E eu tenho, assim, no meu escritório está acontecendo, vamos dizer assim, meio a meio, essa questão. Hoje em dia, você dizer que é mulher é mais confiável. Problema. Não, é mais confiável. Porque era uma coisa que era natural. Todo mundo dizia, não, é mulher é mais confiável que homem. Mais cuidadosa, mais honesta. Mas não é mulher nem homem, é pessoa, né? Mas infelizmente, ultimamente, por exemplo, na parte de escritórios de administração, as 3 últimas fraudes que tiveram aqui, as donas eram mulheres. Foram 3 mulheres que causaram fraudes. Uma recentemente, o ano passado até tentou se matar, pelo que eu fiquei sabendo e tudo mais, mas não conseguiu. Eu nunca vi ninguém tentar se matar e não conseguir, rapaz. Eu acho que é tão fácil, você pula de um pé e acabou. Vamos mudar, não vai fugir do tema, doutor Alexandre. Eu não entendo essa questão, mas aí tudo bem, mas aí o que acontece? As últimas 3 fraudes que tiveram em condomínios, provocadas por administradoras, foram por 3 donas de administradoras e uma funcionária de administradora que estava pegando os boletos dos condomínios e botando o número do cartão de crédito dela. Não, ela pegava o boleto do condomínio, ela imprimia normalmente pelo sistema, depois dava baixa no sistema manualmente e pegava aquele boleto, botava o número de série do cartão de crédito dela e mandava para o morador como se fosse o boleto do condomínio. Como o morador pagava aquele boleto, estava como crédito no cartão de crédito dela. Nossa. Para o azar dela, o Banese Card achou estranho aquela movimentação e aquela entrada vinda desses valores. E abriu uma auditoria e descobriu tudo. Aí abriu-se uma investigação, aí se descobriu, ela causou um prejuízo para uma administradora de 150 mil e para outra de uns 200 mil reais. Então, fazendo isso. E você acha que ela se inibiu com isso?
ela respondendo já processo criminal, já indo para a delegacia, ela foi para outro administrador e começou a fazer em outro administrador a mesma coisa. Nossa. A cara de pau e a sensação de impunidade que essas pessoas estão tendo, e eu digo uma coisa, ela ainda está solta. É o que faz com que essas pessoas continuem fraudando. Eu já falei com a SSP sobre a necessidade de ter uma delegacia especializada em condomínio, eles acham que não precisa. Já fui falar com o Tribunal de Justiça para falar sobre a necessidade de uma vara especializada para condomínios, também acham que não necessitam. Estou indo agora, minha última esperança é o Ministério Público abrir uma promotoria especializada em condomínio. Porque pelo menos essa parte de crime... verticais, horizontais, comerciais, residenciais, né? E são diversos. O tipo de atitude de crime são diversos. E a intenção desse pessoal não é prevenir a comunidade? Vamos fazer uma conta simples. Hoje em Sergipe tem mais de 1.000 condomínios. Cada condomínio com uma média de 50 a 200 apartamentos. Então, se você fizer, vamos fazer pela metade, em torno de 120 apartamentos. Vezes 1.000, dá 120 mil apartamentos. Que se morar 2 pessoas em cada apartamento, já são 240 mil pessoas. São 240 mil pessoas que estão vulneráveis a fraudes desses bandidos, de síndicos ladrões, de administradores que fraudam, de prestadores de serviços, supervisores que fazem fraude nos condomínios. Então a gente está sujeito a uma carrada de problemas. Prestadores de serviços que recebem o dinheiro do condomínio e não executam o serviço, que eu entendo como se fosse um estelionato, mas levam para a parte civil. Isso aí é participando com... Mas aí eu queria botar em ponto um tema que eu acho muito relevante, é a questão da participação dos moradores. Tudo isso ocorre justamente pela ausência deles. Eu digo isso sempre. Eles confiam demais, botam um síndico, parece que botou um rei lá, tá tranquilo, ninguém quer ter trabalho. Amanda, tem não é síndicos que nem confiança. recebe. Não é confiança. Eu vou ser muito sincero. Não é confiança. É a questão deles, eu vou dizer bem sinceramente, é preguiça. Ninguém quer deixar de estar assistindo a novela. A assembleia vazia. Se botar uma assembleia dia de quarta-feira, tem jogo de futebol, ninguém vai. É isso mesmo. Se você botar a assembleia, não vou deixar de assistir a novela para ir para uma assembleia de condomínio. Isso. Aí você também não vai. Aí pega. Eu vou lá na administração para pegar aquele balancete cheio de papel. Eu não vou entender nada. Para que eu vou ficar olhando aquilo? Ninguém se preocupa e nem simplesmente ir na administradora. Então, você pode me explicar? Se pegar uma nota fiscal, se você pegar no site do Cefaz, entrar lá, botar o número lá e fiscalizar se a nota está batendo igual ao que está no balancete, ninguém quer fazer isso porque isso demanda tempo e trabalho. E as pessoas, elas não priorizam isso. Elas não priorizam. Então, você fala de confiança, eu entendo que não é confiança. Porque se fosse confiança, na primeira assembleia que tem uma taxa extra, todo mundo vai para lá com tudo. Rapidinho. Então, todo mundo se mobiliza quando mexe no bolso. Então, veja, mas é justamente essa consequência. É sinônimo de confiança no síndico ou não? Eu acho que as duas coisas. Participação. Eu acho que as duas coisas aí. Que é a preguiça e a confiança? É as duas coisas. Por quê? Porque por mais que você confie, o que custa você descer para prestigiar? O cara está fazendo uma assembleia, está tendo trabalho de estar ali prestando contas, de estar falando o que está fazendo. Custa você ir lá para, no mínimo, prestigiar o síndico que está trabalhando para você, que está fazendo trabalho em prol do seu condomínio, para escutar o que ele tem a fazer. Isso, para mim, mostra, de certa forma, um desprestígio com o síndico e com o condomínio. Sim, tá bem. E Entendeu? assim, se eu fizer uma análise em breve das auditorias que eu peguei, a maioria das fraudes, os síndicos, que eu vou colocar de um modo geral, eles são bastante convincentes. Então, eles eram muito confiáveis. E era tipo assim, eles faziam e acontecia. Então, o condomínio estava lindo, estava perfeito, estava bonito, mas ali eles estavam tirando partes para eles. Né? Mas esse e pessoal é assim. Os síndicos que geralmente chamam de chato, ele é implicante, esses, quando eu ia analisar os balancetes dele, tá certinho. O problema nesse tipo de síndico qual é? Que eu chamo de mal conduta, que ele geralmente questiona, como é que o síndico vai no Ferreira Costa, compra material e só saca o cheque daqui a 4 dias? Sim, mas material foi condomínio?
O síndico costuma fazer isso para evitar o processo administrativo. Ele paga do bolso dele, vai lá e pede o cheque para ressarci-lo. Ele deixou de comprar para o condomínio. São procedimentos equivocados. Mas quando justamente então não tem, é só conflitos pessoais. Eu ouvi uma administradora certa vez que me disse, olha, um conselho, não utilize em momento algum o seu recurso para o condomínio. Não, eu vejo que tem Isso, pessoas... na verdade, são práticas padrão do brasileiro. Por quê? O empresário Por quê? faz Porque isso e o você síndico faz o cria mesmo. um problema, né? Cria dúvidas. Então é o seguinte, cria um boleto para fazer o pagamento. Sérgio, tem a administradora que está Mas- emprestando dinheiro para condomínio. A administradora. O cara que isso? toma Que conta, absurdo. o cara que está tomando conta do seu dinheiro, Emprestando emprestando a juros, o que é ilegal, o que é Isso é agiotagem. absurdo. Nesse caso, porque ele não é uma empresa financeira para estar exigindo juros. Entendeu? Que é isso? Tem empresa fazendo isso, de administradora, de condomínio, entendeu? Você não sabe nem de onde está vindo esse dinheiro. Pois é, você Entendeu? lavagem de dinheiro. Você não sabe, isso não... Mas é justamente esse tipo de movimentações que eu digo a você, que passa pelo balancete mensais e deveria ser identificado. Antes que se deixe que o problema E o se pior é que torne os mais moradores grave. ainda ficam agradecidos. Olha, se não fosse por fulano de tal, Nossa. a gente tava Mas não lascado. sabe de onde o dinheiro símbolo- vem. É o símbolo das festas. E aí é o que a Amanda estava falando. Aquele síndico que é muito amigueiro, aquele cara que se dá bem com todo mundo, não aplica multa a quase ninguém, aquele cara que você pede um favor, ele na mesma hora resolve. Esse cara é gente boa pra porra. Mas esses caras são os que são bons de lábia e muitas vezes são esses que causam maiores prejuízos. Por quê? Porque os chatos, como a Amanda fala, às vezes são tão metódicos, são tão chatos. Justo. E o problema dessas pessoas chatas, às vezes que eles chamam de chatos, é porque eles são chatos até com o financeiro também. Se você Sim. chegar lá com um boleto vencido e disser, ó, eu queria que tirasse juros e Eles multa, não tiram. eles não tiram. Aí você vira persona não grata. Exatamente. Então, justamente. Já o bonzinho, Não, aquele deixa comigo. outro que é bonzinho e tira isso, Liga pra ele já está administradora. cometendo ele já tá cometendo uma situação arbitrária, uma má conduta, como a Então, Amanda justamente fala. isso. O chatinho, ele segue as regras. Ele está cumprindo o regimento. Por isso que ele é chato. Quem segue as regras Eu não quero é chato. registrar aqui a presença do nosso amigo Raildo, que está aqui na mesa também, e que vai participar do nosso programa, né? Raildo que nos cedeu o espaço, né, da Rádio Metrópole, que é dele, e está aqui. No último programa ele ficou lá do lado de fora, né, se escondendo. Ficou de Hoje- segurança. de segurança. Ou não Mas coube. hoje ele está Ele aqui. tá de segurança, ele tá com E- medo de a gente aqui acontecer algum incidente aqui, ele tava de Exato. olho lá. E hoje ele está aqui para participar. Eu queria também ouvir um pouco do Raildo sobre essa questão. Raildo que lida muito com condomínios, né, e vê várias Pensou que ia situações. ficar fora, hein? Não vai ficar, não. Pois é. Obrigado aí pela apresentação. E dizer-lhes que feliz, né, fazer uma mesa com pessoas tão ligadas e competentes também no ramo condominial. Então, eu peguei alguns pontos aí que eu vou acrescentar, né? Que é a questão você falou, da ausência das pessoas na Assembleia. Sim, sim. Isso aí eu costumo dizer, e também, além desses pontos que foi já posto aqui, mas eu considero até mais dois. Porque um, Sérgio, é assim, as confusões. Então, às vezes, você vai para uma assembleia e lá você vê confusão, muitas picuinhas, ofensas, e acaba aquelas pessoas que descem para contribuir se sentem desgastadas e não querem descer Fica mais. até inibida. Inibida, até de falar, Tá, porque não sabe quem vai vir de lá para cá, né? Exato. Então, assim, é um ponto que considero que precisa ser revisto. Entra assim, por mais honesto que seja, é taxado de forma diferente. Então, assim, são esses pontos que faz por ano as assembleias serem vaziadas. E outro ponto seria coisa assim, o comprometimento. Tem que o morador tem que ter. Compromisso de instalar. Por quê? Porque é preciso saber que a porta da casa dele é o portão de pedestre. Se ele não observar tudo que tem em torno do seu condomínio, ele realmente vai ter uma decepção, não é? Que a gente ouve muito, o pessoal falando, é, eu pago a taxa todo mês e não vejo ele nada. só acha que pagar a taxa já resolveu, já resumiu tudo. Esquece Mas é as preciso despesas. ele conhecer o perímetro despesas do condomínio ordinárias. dele. Tem condomínio, moradores, vamos dizer assim,
que não sabe nem o nome dos porteiros ainda, nem conhece. Entra, passa o portão, às vezes vai pelas garagens mesmo, entra no elevador e tchau. Normalmente usa o interfone. Então fica muito difícil para o síndico para se apresentar, né? E também conhecer melhor a figura do síndico. Então, assim, são esses 2 pontos que eu queria acrescentar. É ótimo. Ok, Amanda, veja, o que é que o síndico precisa fazer na entrega da sua gestão para o próximo, né? Qual o checklist? Quais são os itens que ele tem que se preocupar? Então, tem fatores que eu acho importante. Um deles que tem sido problema em geral, que é o saldo do fundo de caixa. Isso tem causado problemas em todas as análises. Justo. Porque geralmente uma gestão passa para outra com saldo positivo, que não é correto. Ela precisa estar zerada. Né? O saldo de caixa, você fala Saldo do fundo de caixa, que é o fundo rotativo. O fundo de caixa ou a receita ordinária? O fundo de caixa. É aquele caixinha que o síndico tira todo mês para comprar pequenas despesas que tem gestão que termina lá em cima. Eu acho que... E você tem um fundo de reserva também. O fundo de reserva já é outra coisa. Ela está falando... É o fundo de caixa. Ela está falando das pequenas despesas, pequeno caixa. E eu acho que aí acho, e já falei isso para alguns donos de administradoras, que existe uma corresponsabilidade da administradora. Porque a administradora tem ciência de que o saldo que ele pode ter é de até R$500. Se chega ao final do mês, ele não apresenta R$500 de nota, ele tem que devolver o valor à conta do condomínio do que ele não gastou. E depois, no mês seguinte, ele pega mais R$500. E o que acontece é que não são prestadas contas desses primeiros R$500, chega no próximo mês, pega mais um cheque de R$500. Tá no outro mês vai acumulando. Quando você vai ver, eu peguei condomínios já que tinha esse fundo de pequeno caixa para o síndico apresentar a nota de quase R$20 mil. Nossa. Foi um fundinho virou um fundão. Então, infelizmente, eu acho que existe também a responsabilidade da administradora de permitir que ele fique pegando. E isso aí deveria ser bem alertado aos conselheiros, informando, porque muitas vezes eles não têm como ter controle, aí tira a responsabilidade da administradora, porque quando eles não têm controle de ter que emitir o cheque, e o síndico vai lá e saca o dinheiro de qualquer jeito, porque ele tem poder de fazer isso. Sim. Mas cabe à administradora alertar os conselheiros, botar bem grande lá, fundo pequeno caixa já no vermelho, já ultrapassado o valor de tanto, já fora do que a convenção exigir. Porque isso é irregularidade que atinge as leis condominiais internas, porque isso geralmente está ou na convenção ou no regimento interno. Deixando claro, se ela está dizendo que o síndico só pode usar R$500 de fundo de caixa e ele não apresentou as notas de R$500, ele não pode pegar mais R$500 de forma alguma. De forma alguma. Entendeu? Ele tem que apresentar as notas. Aquilo ali não é um dinheiro para ele usar do jeito que ele quiser, é um dinheiro para ele usar específico para o condomínio. E muita gente acha que aquilo é uma forma de remuneração extraordinária. Paralela. Na verdade, eles usam como um dinheiro emprestado a eles, mais ou menos isso. Mas assim, eu vou defender minha parte, porque eu já trabalhei 3 anos com uma administração de condomínio e eu passei por situações conflituosas em relação a isso. É justamente isso que eu insisto. A gente não notifica o conselho através de balancete. O conselho nunca vai lá na empresa. Ele mal vai na administradora. E nós notificávamos o síndico, fulano, seu saldo está tanto, cadê as despesas? Fulano. Vou insistir na seguinte hipótese. Eu acho que caberia a administradora pedir uma reunião com o conselho para debater determinadas situações de balancete. Eu acho, não quero entrar no mérito de nenhuma administradora, como elas devem trabalhar, mas eu acho que cada balancete entregue, pelo menos a cada 2 meses, deveria sim ter uma reunião do conselho com a administradora para que fosse demonstrada as contas e chamada a atenção sobre determinadas situações presencialmente. Não ficar só enviando balancete e mandando observações, sendo que quem pega o balancete é o síndico pode segurar aquele balancete e não apresentar ao conselho. Entendeu? Mas é interessante essa comunicação, melhorar esse elo de informações. Olha, naquele condomínio que você sabe que tem lá no Santo Antônio, que foi recente, quem descobriu a fraude daquele condomínio foi a administradora. E mesmo assim, houve moradores arguindo a idoneidade da administradora. Se não fosse a administradora, a síndica estava até hoje lá adulterando notas.
adulterando as notas. E a administradora é que descobriu. A administradora deve trabalhar para o condomínio ou para o síndico? Para o condomínio, claro. Para o condomínio. Só que aí a gente entra no impasse. Quem é o representante legal do condomínio? Tem certos poderes que a administradora não faz. Ele notifica, ela informa. Vejo muita administradora fazer isso. A gente informou. Já peguei balancetes, essas situações de notas fiscais sem retenção, um carimbo lá bem grande, escrito, eu autorizo o pagamento sem retenção de tributo, e aí o síndico vai e assina. Então, assim, ela está passando a responsabilidade para o síndico. Mas aí que paga essa administradora? Entendeu? São situações... implica em um problema lá na frente. Ela, na verdade, está se resguardando de quaisquer problemas futuros. Porque o correto é dizer, olha, mas ou é aí feito que tá, assim, mano. ou eu não trabalho dessa Mas forma. eu vou te dizer o que acontece. Participando da situação toda. O que acontece é que a administradora se resguarda, que avisou, mas infelizmente quando chega o balancete lá e o conselho vai perguntar o que é aquilo, aí o síndico vira para o conselho e diz, não se preocupe, eu já resolvi com a administradora, já foi resolvido isso. E fica nessa confiança. Se a administradora chamasse o conselho e falasse, e ele falasse isso que foi resolvido, a administradora na hora dissesse, não foi resolvido não. Isso aí continua desse jeito. E o condomínio pode ser responsabilizado no futuro. Evitaria muitos problemas. O porém é que isso acarretaria em problemas entre o síndico e as administradoras, que muitas vezes não quer perder os seus contratos. Mas você sabe que muito síndico tira da administradora justamente porque elas são metódicas. E aí vem aquela situação de que as administradoras já orientei. Eu já orientei as administradoras no que sentido? Em vez de elas estarem fazendo contrato de qualquer forma, elas condicionem que seus contratos fossem só aceitos em assinatura em assembleia e rescindidos em assembleia. Por quê? Porque quando acontecer isso, o síndico não vai poder rescindir ela arbitrariamente. Sim, tem que justificar. Ela terá que chamar para a Assembleia para poder a Assembleia rescindir o contrato. Entendi. Se você fizer isso, você amarra o síndico se fizer ele alguma se fraude. Também. Na hora que a Assembleia for chamada e o administrador for lá para justificar, eles vão destituir o síndico. E vão continuar com a administradora. Por que nós não tomamos conhecimento da situação e você quer tirar a administradora aí no papel do síndico agora? E qual é a justificativa? Quais os motivos? Eu acho que quando eu falei em moeda, né, os dois lados da moeda, a gente sabe muito bem que tem administradora que trabalha para o síndico. Trabalha para o síndico. Ou seja, compactua com toda a trambicagem. Isso. Ele mandou, eu faço. Mandou, eu faço porque eu quero garantir o meu contrato. Claro. Porque o meu adversário, né, está na porta dele todo dia oferecendo um preço menor. Quer dizer, ele se prostitui, a administradora se prostitui a esse ponto. E existem administradoras sérias que dizem, olha, dessa forma eu prefiro que rescindir meu contrato. Dessa forma eu rescindo meu contrato porque eu tenho um nome no mercado e não quero sujar e compactuar com a situação irregular. Conta aí no dedo, viu? Essas aí. Tem administradora que... Tem delas que chega o ponto seguinte, olha, eu preciso, nem diz o porquê, mas eu preciso rescindir meu contrato, não tenho mais condições. E sai e deixa a bomba lá. Né? E toda transição de administradora também é um problema. Aí uma sempre acusa a outra de que foi incompetente, que não cuidou das contas, que tem falha, né? Isso acontece com os prestadores de serviço quando é encontrado para corrigir o problema. E se tivessem a auditoria preventiva mensal, você saberia se realmente houve uma falha da administradora ou não. Então, é até importante que a gente, voltando para o fundo de caixa, teve uma situação que o saldo de fundo de caixa estava altíssimo por lançamentos errados. Ué? Quando o síndico entregava as despesas, em vez de lançar para diminuir o saldo, vou usar um termo técnico, que a gente chama de débito de crédito, aí lançava maior. O lançamento estava lá, mas aqui estava somando ao saldo, aqui ele estava crescendo. Não batia. Justo. E aí eu botei no relatório, por favor, solicitar a administradora que verifique os lançamentos nos meses tal, e apura o saldo. E apura o saldo. Você foi boazinha. Mas a gente sabe que esses erros existem, Alexandre. Né? A gente sabe que erros administrativos existem. Então, assim, essa preventiva acho que ajuda também bastante nisso. Então, você falou no fundo de caixa como um primeiro item importante para que o síndico possa
observar quando ele passar, né, a sua gestão para outro. O que mais? Vamos falar no fundo de reserva, que é outro assunto Fundo também de bastante reserva, interessante. certo. Que ele só pode ser usado se realmente aprovado em Assembleia, e a gente tem visto algumas gestões passar para outra zerada. Já aconteceu de eu pegar, o síndico pegar a conta com 100 mil, quando passa para outra gestão está zerado. E aí, como é que você comprova que você zerou essa conta? O que eu geralmente oriento é que o síndico, se ele precisar momentaneamente usar assim por 5, 6 dias e compensar o fundo de Pagamento de reserva, GPS, ele se apertou, depois teve um devolve. problema de uma rescisão ou de um Ele- pagamento ele de umas devolve. custas judiciais de última hora, mas que ele vai ter dinheiro assim que ele receber os outros boletos, ele pode sim usar o fundo de reserva, que ele serve para isso, Dentro do e momento. assim que porque chegar é o recurso dinheiro, dele, ele justo. devolver o dinheiro para lá. Ele só não pode usar e não fazer nada. E em determinados casos de emergência, ele pode até usar, mas deve convocar uma assembleia logo em seguida para informar por que usou e prestar conta daquele uso. Ele não pode usar e esperar. Com a aprovação da Assembleia. Ele não pode fazer o que alguns advogados falam, dizer, não se preocupe com isso, sua prestação de contas é só uma vez por ano, porque a lei diz que você só precisa prestar uma vez por ano. Só que a lei também diz que você, toda vez que você utilizar o fundo de reserva, ou quando você precisar de recursos de emergência, você tem que sim convocar uma assembleia e prestar contas daquilo ali. Sim. Certo? Você tem que prestar contas dos fatos que estão acontecendo. Não é só a assembleia ordinária Você anual. vai fazer, você pode resolver o problema, que é um problema emergencial, que vai gerar um grande dano a todos. E que não daria tempo de não convocar daria uma assembleia. tempo e convocar a assembleia com Para 7, 8 para dias, explicar. E aí, Não, pode até ser com um período menor. As assembleias emergencial. emergenciais podem. Agora, eu Emergencial. sugiro sempre que seja de 24 a 48 horas. E aí, que tenha tempo de as pessoas explicar serem as pessoas convocadas. serem e ser homologado a ação dele para que não tenha nenhum problema no futuro. Entendeu? Porque houve uma necessidade. Então é Exatamente. justamente isso. Na hora de transição, ele vai mostrar o saldo do fundo de reserva, e se ele utilizou desse saldo, ele precisa comprovar como foi utilizado, né? Bom, gente, nós vamos para o intervalo. Os especialistas em condomínio agora dão uma parada, vai para o intervalo, né? Agradecendo aos nossos patrocinadores, né? E pelo apoio ao nosso programa, a Inadimplência Zero, né? O Alexandre Sobral, né? Que faz parte também da nossa empresa, do nosso programa Condomínios, né? Simples Profissionais estão aqui, a Rádio Metrópole, né? E faltou uma empresa, Gerencial. a Gerencial, De nosso amigo nosso amigo Leonardo Medina, que está aqui também nos patrocinando, né? E dando apoio ao nosso programa. Temos outros patrocinadores que nós vamos divulgar ainda no próximo programa, que estão, né, fechando contrato conosco, por interesse no programa. Mas nós vamos para o intervalo agora e voltaremos para esse tema muito polêmico, né? Prestação de contas e auditoria em condomínio. Os especialistas voltam já. Estamos apresentando o programa Os Especialistas em Condomínio, um programa para esclarecer dúvidas e contribuir para os síndicos e moradores de condomínios residenciais e comerciais com vários temas relacionados à gestão e convivência nos condomínios. A gente sempre orienta ele se resguardar de informações de certidões negativas, tanto fiscais, tanto de cobrança. Isso é bastante interessante. Inclusive também a questão de parcelamento, né? Que possa existir Justamente com as contas relação a vencer. GPS, essas coisas, porque pode ter sido feito um parcelamento. E aí ele está no positivo. E ele está no positivo, mas na verdade ele fez um parcelamento de uma dívida, né, do INSS. O que ocorre muito, isso é muito visto em fraude. Isso é muito visto. O desvio geralmente é feito pelo INSS. É porque as fraudes são mais fáceis de fazer com essas situações, porque demora-se mais tempo para se descobrir. Você só descobre uma fraude do INSS se você botar um funcionário para fora, ou ele precisar do INSS, aí vai lá, está constando que está em aberto, aí eles vão lá e pagam e resolvem aquele funcionário, mas deixa o restante em aberto. Ou quando o INSS entra com ação e você descobre que suas contas estão bloqueadas com a ação da Justiça Federal. FGTS é a mesma coisa. O FGTS você só vai descobrir quando o funcionário for sacar o FGTS. Sim. Entendeu? Então, são fraudes que se você não acompanhar, não pedir, o que eu estou orientando aos síndicos é o quê? Peça aos funcionários,
Pedir ao puxa o síndico é meio extrato, né? estranho, né? Porque é o próprio síndico às vezes que faz isso. Mas o certo é que você peça aos funcionários mensalmente, até porque a falta pode ser da administradora, por exemplo. Sim. Aconteceu já aqui. E o FGTS tem que estar, o Estado tem que estar mensalmente entrando lá o dinheirinho certinho, do mesmo jeito do INSS. E são dois Cada hoje. colaborador pode ver isso. Hoje, Tem, exatamente, eu já hoje faço tem isso. aplicativos que, pelo celular, você Caixa consegue eletrônico, acompanhar, tudo. rapaz. É impressionante. Pelo celular hoje. E você pode até pedir aos colaboradores que eles passem esses acessos para você fiscalizar também. Inclusive, eles informam, o FGTS, por exemplo, eles informam, eles mandam um zap para você, uma mensagem pro seu celular dizendo que Você ele cadastra, passou, ele manda dizendo que entrou o cadastra, crédito. entrou, E quer agora, X. as fraudes podem acontecer com as inadimplências e acontece muito com inadimplência. Inadimplência sendo excluída. E eu vou te explicar rapidamente como é que um advogado junto com o síndico pode fraudar a inadimplência. Ele tem lá uma inadimplência de 40 mil reais, faz um acordo com o detetive ou com um determinado morador por 25, dá baixa de 20 e fica com 5 mil, embolsa 5 mil e dá baixa de inadimplência. E como que passa isso? Porque geralmente os conselheiros fiscais, eles não olham a inadimplência do mês anterior para esse mês e conferem se o dinheiro. Não compara e não vê se o dinheiro entrou. Até porque você analisa balancete por balancete. Então, quando você pegar o balancete daquele mês, a inadimplência vai estar atualizada, vai estar sem aquele valor. E aí o pessoal aí vai ver, recuperou 40 mil reais, está entrando dinheiro, graças a Deus está conseguindo recuperar. E não se preocupa. A inadimplência diminuiu. Diminuiu, né? entendeu? Tá quase zerado, Então, o que acontece é, por exemplo, lá no escritório mesmo, a gente não recebe valores em dinheiro. A gente sempre, geralmente pede o boleto à administradora para que a administradora, a gente repasse para o morador e o dinheiro vai direto na conta do condomínio. Em raras exceções, quando a gente também recebe em alvarás, a gente pede também um boleto à administradora para fazer o pagamento do boleto em nome do morador, para já ser automaticamente saído. Nunca, mas nunca faço transferência de dinheiro. Não faço. Até recentemente um síndico ligou e disse, não, porque a moradora disse que fez uma transferência para minha conta. De forma alguma. Quando eu fui pesquisar, foi o seguinte, foi um bloqueio que foi feito na conta dela, da justiça, e depois que ela confirmou que podia ser usado o dinheiro, aí o juiz mandou transferir para uma conta da justiça, para que o juiz depois libere o alvará. Então eu expliquei. Entendeu que era na sua conta. Eu não sei se ela entendeu, se ele entendeu, não sei que... Porque ela disse que tinha conversado com minha advogada e eu fiquei, cara, não existe isso. Aí eu fui ver e ela realmente conversou com a advogada para perguntar como é que faria. A advogada deve ter orientado dizendo que ela tinha que informar no juízo que não tinha nada a se opor àquele bloqueio para que o juiz liberasse o dinheiro a nosso favor. Mas isso demora um tempo. Aí aí tem que emitir um alvará para isso. E aí a questão da inadimplência ainda vem outra situação. O pessoal muitas vezes fica dizendo, não, porque a inadimplência está aumentando, o jurídico não está fazendo nada. Aí você quer que o jurídico ou coloque um revólver as pessoas a pagarem. O pagamento. Porque o que você tem que ver na inadimplência é a inadimplência antiga. Se estão ajuizados ou não. Porque nós geralmente entramos com 2, 3 meses de inadimplência, a gente já entra na justiça. Certo. Só que aquela demanda demora às vezes 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos pode demorar. Depende. Pela experiência que você tem, assim. Depende de onde você vai ajuizar. Quanto tempo? Assim, Eu tenho inadimplência de mais de 10 anos. Que de mais de isso? 10 anos. Porque é um espólio, porque envolve financiamento financiamento com órgão, com banco, né? previdência, aquelas empresas de previdência que financiam alguns imóveis para os beneficiários. E aí fica aquela situação de você ficar levando a leilão e muitas vezes ninguém arremata no leilão. E aí vai se postergando e ainda tem a situação de que às vezes o cara é falecido, aí tem que citar a viúva e os herdeiros, o espólio. Então eu tenho inadimplências altas de valores muito antigos, mas é aquele negócio, não está prescrevendo porque porque está em andamento o processo. Prescreve se você parar. Se você deixar parado ou se você não ajuizar a ação, entendeu? Então, nesses casos, eu sempre digo, você quer ver se a inadimplência está diminuindo ou não, se está dentro do que está permitido, é você verificar os últimos 90 dias de inadimplência, quem deve os 90 últimos dias, aí você vai ter a real inadimplência do condomínio, porque quando você analisa os últimos 90 dias, você vai ver realmente pessoas que estão devendo
e que não tem condições de pagar esses últimos meses, mas vão pagar depois. Mas você vê, assim, vamos dizer, 4, 5, 10 pessoas estão com aquela inadimplência, enquanto tem mais 20 pessoas inadimplentes. Mas Então, são 20 pessoas que devem uma taxa lá do meio do ano, outra pessoa que realmente deve todos os meses. Então, esses que devem todos os meses são os que a gente chama de inadimplentes crônicos. Então, Esses é que os tem que 3 ser meses tratados. É interessante, os 3 meses que dá para fazer uma avaliação. Os 3 meses. Os últimos 3 meses você avalia a sua real inadimplência. Você não pode avaliar com 1 mês só, com 2 meses ou com... Faz uma média. dos Você 3 faz uma meses. média. Que aí você tem uma ideia. Porque você vai ter pessoas ali que só estão devendo aquele mês. Mas que até o final do seu mês elas vão pagar. Sim. Tem condôminos que ele tem essa mania, às vezes, de acumular 3, aí paga. Acumula 3, paga. E Então, às vezes tem realmente, convenções existe que meio dizem isso, que só deve ser ajuizado depois que tiver 3 meses de vencido. É, Aí parece tá- que faz de isso, propósito, né? Tem gente que bota na convenção dizendo, olha, a pessoa só pode ser ajuizada a ação depois de 90 dias Você de é considerado devido. inadimplente e depois Tem que de ter 3 90 meses. dias. Não é considerado inadimplente, Mas já assim, é. que possas ter Mas uma ação- ajuizamento, você até lá, você só pode fazer a cobrança Até porque administrativa. você tem que analisar, você como advogado sabe os custos processuais, com o mês de inadimplência, não vale a pena entrar com ação, né? 1 mês de inadimplência, 2 meses de Mas inadimplência, quando tem não que tem ver. jeito, tem que entrar. E eu tenho muitas ações nesse sentido. Não tem para onde correr. Eu sou advogado do condomínio, eu recebo mensalmente, para mim eu não posso escolher a inadimplência. Entendo. Eu tenho que ajuizar Selecionar quem com são. R$100 ou com R$1.000, eu tenho que entrar do mesmo jeito. Entendeu? É minha função, eu não posso estar escolhendo. Do mesmo jeito que tem ações que eu ganho muito dinheiro, tem ações que eu ganho muito pouco, que não vale nem a pena mandar o advogado, mas eu tenho que fazer. O custo do combustível é Pode- mais alto do que o que você vai Pode-se receber, né? dizer que a média do que eu ganho dessas ações é benéfico a mim, então eu não posso reclamar, entendeu? E o que volto a repetir, naquela questão do síndico que, junto com um advogado, pode fazer esse tipo de manobra, eu ainda não achei uma ação contra um advogado, um colega aqui nesse sentido. Porque você tem que Mas- denunciar a OAB, tem Mas eu acredito que também, porque ninguém nunca fez nenhuma auditoria nesse sentido. No dia, talvez, que começarem a fazer auditorias com relação ao recebimento, à inadimplência da época, o recebimento, se foi liberado valor, se não foi, se aquilo estava condizente ou não com a realidade, aí provavelmente você vai pegar algumas fraudes nesse sentido e com participação provavelmente de colegas. Pessoal, vocês estão ouvindo a Rádio Metrópole, o programa Os Especialistas em Condomínio. Estamos hoje com a nossa convidada, Amanda Silvana Mello, né, que é uma especialista, é contadora e tem MBA em auditoria e controladoria em finanças. Estamos discutindo o tema prestação de contas, né, e auditoria em condomínio. É claro que isso, a partir desse tema, a gente pode abrir um leque para várias outras possibilidades. Na verdade, é o dia a dia do condomínio que a gente tem que discutir aqui, né? Então, voltando aqui aquele checklist, Amanda, eu queria que a gente já pontuou aqui. O síndico precisa verificar o fundo de reserva, o fundo de reserva, o fundo do pequeno caixa, Isso. inadimplência, contas a vencer, certidões, todas elas, e o que mais que ele tem que se preocupar na passagem para um outro síndico? Bom, aí eu acho que essa parte é mais administrativa, a gente não foca mais no financeiro. As obrigações trabalhistas, né? São Apesar essas que eu acho que relativas. também é interessante ele deixar claro quais são as despesas fixas do condomínio mensal e quanto se está se arrecadando. Que aí é onde a gente, geralmente na Assembleia Geral Ordinária, se entra a planilha orçamentária, onde vai rever o valor da taxa de condomínio se há necessidade de aumentar, não. Porque às vezes o síndico trabalha com receita antecipada. As receitas do mês não quitam as despesas do mês, então tem Ele usa do próximo mês. condomínio já paga pra- antecipada, ele já está usando a receita do mês que vem e isso vai virando uma bola de neve. E fica abrindo Isso. Eu queria Isso saber, é Amanda, se verdade. você compactua de um pensamento meu que eu vou externar depois que você falar o seu. Eu queria saber o seguinte, o que você acha do síndico que recebe uma planilha orçamentária no começo do ano e não acompanha o que foi estabelecido naquela planilha orçamentária? Existe lá determinadas Previsto previsões e o realizado de não uso acompanha. de manutenções e que são extrapoladas.
você vê isso na auditoria de que forma? Você usando a planilha que foi aprovada em assembleia, certo? Não é porque as pessoas acham que o valor no todo pode ser usado da forma que ele quiser. Eu estou falando como se fosse um gestor público, por exemplo. Você tem uma planilha orçamentária pública que é feito o orçamento no ano anterior pelo Congresso, onde existem as nomenclaturas, existem aonde ele pode usar aquele dinheiro. E para que ele tire de um lado para o outro, que ele faça a manobra, ele precisa de autorização especial para isso. Cada elemento de despesa tem uma rúbrica. Você acha que os condomínios eles fazem esse tipo de fiscalização, os administradores fazem esse tipo de fiscalização, e o que você acha sobre essa manipulação dos valores? Então, eu tenho acompanhado algumas e eu acho que tem sido muito falhas. Né? Isso vai sempre ocorrer, até porque existem manutenções que não são mensais. Tem as periódicas de 3 meses, 6 meses. E às vezes elas não estão previstas. Certo. Então, quando chegar no final do ano, provavelmente o saldo vai estar bem ajustado. Então, o ideal vai é que ter essa receita. tudo seja previsto, tudo do ano, a despesa do ano todo. Anual, né? Para que se possa separar as receitas referentes a essas despesas e utilizar somente aquela receita, ou seja, são rúbricas separadas. O que eu vou fazer, Sérgio, por exemplo, como síndico, é o seguinte: eu vou pegar a planilha orçamentária que foi aprovada na Assembleia e vou mensalmente colocar ela junto com a planilha do que foi gasto naquele mês. Para que as pessoas fazem isso, para os próprios condôminos analisarem se está condizente com aquele valor. Sendo que previsto e o realizado. Sendo que existem situações do tipo energia, água, isso não tem como você se manter naquele mesmo. Vai ter mês que vai consumir mais, outro menos. Mas e se a gente cria uma estatística? A gente faz um levantamento dos 3 meses de O que não pode é você botar lá que de jardinagem você ia gastar 500 e você começa a gastar 1.500. Porque você esqueceu de colocar o materiais, mas aí você tem que fazer. Mas aí já era do piscina, a gente já está saindo de jardim. Mas Sérgio, aí você tem que fazer o quê? Você chama uma assembleia e faz uma retificação da planilha orçamentária. As pessoas nunca fizeram isso aqui, eu nunca vi ninguém fazendo isso. E é interessante que na assembleia eles aprovam a planilha orçamentária com o novo valor. Eles nunca botam só que aprovou o novo valor da taxa de condomínio. Eu acho, eu até então, realmente acaba virando um documento importante que está sendo só que nenhuma administradora coloca essa planilha orçamentária na ata que aprova a planilha orçamentária. Eu não vejo ninguém botar. Registrar junto com a ata. Eu não vejo. Também é difícil. Um depoimento aqui. Quando nós fizemos nosso condomínio lá, quando nós fizemos, que eu estou como síndico, a criação da convenção e no regimento, eu tomei o cuidado de colocar alguns pontos dentro do regimento. Um deles foi o plano de manutenção, a obrigatoriedade com período, item a item do plano de manutenção. E desse plano de manutenção, a gente nessa última apresentação das contas, que foram aprovadas agora no ano passado, nós fizemos o plano para 2020, e isso foi ajustado dentro da nossa planilha do orçamento. Por isso que eu gosto de você. Eu gosto disso, eu estava fazendo isso já, planejando isso lá no meu condomínio, como uma planilha orçamentária plurianual. Eu ia colocar dentro... estamos falando já de finanças públicas. Eu estou querendo fazer o quê? Eu vou fazer um levantamento de custos de manutenções de cada área e qual o período que eu tenho que fazer isso, a cada 3, 5 anos. Isso é fundamental. E eu vou fazer o rateio disso dentro da planilha mensal. Porque os moradores vão fazer o pagamento disso com valores irrisórios. E já vai estar separado em contas específicas. Esses valores deverão ser depositados mensalmente nessas contas para exatamente serem usados especificamente nessas manutenções. Passar para você destinar uma que conta nós só para agora. Vou passar para você o que nós fizemos. Fizemos o seguinte: pegamos o plano de manutenção. Vamos trocar figurinhas. Planejado pela construtora na entrega do imóvel, tem todos os planos de manutenção. Aí extraímos esse plano e colocamos na parte de manutenção da planilha orçamentária os custos inerentes a cada item, por exemplo, manutenção de bomba de piscina, manutenção do motor do portão, bomba de recalque, elevador, né? A questão de caixa de gordura, limpeza de caixa de gordura, limpeza de fossa, reabastecimento de água de reuso,
tudo que foi inerente à manutenção, nós colocamos dentro e Mas você botou colocamos aquela, valor. eu estou falando, as minhas manutenções que eu estou falando aqui é questão de reformas, assim, manutenções estruturais. Veja, aí, as manutenções, ok. Aí nós temos também previsto pintura anual. Aí você tem pintura de quadra, pintura De salão de festa. salão de festa, a aplicação de novo rejunte do piso, anualmente você tem que tirar, normalmente é a cada 2 anos, mas se você faz anualmente, você mantém um piso sempre intacto e evita Piso do quê? infiltração. Porque você tem o piso do playground, por exemplo, você tem o rejuntamento. Aquilo exposto ao sol, chuva, resseca. Ressecando, há uma infiltração da água que na laje Mas a embaixo garantia desses rejuntos é de quanto tempo? são 5 anos. A garantia? A garantia, desde que você troque o rejuntamento. Mas se você A troca o cada 2 rejuntamento... anos. A cada 2 Mas anos. se você troca o rejunto, ele não tem a garantia de 5. Não, porque é o seguinte, o que ele garante é a impermeabilização. A cada 2 anos, se você trocar o rejunte, Mantém a Mas a impermeabilização. garantia do próprio rejunto é de quanto O tempo? rejunto ele é não, o variável. rejunte é 2 anos. A garantia. A garantia. Desde que você troque ele. Aí está trocando a cada ano. Que não é caro, é barato. Mas se a garantia é de 2 anos, basta fazer por 2 anos. Se acontecer algo menos que isso, você É, já mas- cobra do próprio mas rejunto. mas essa... o que acontece? Na nossa região, a região do Nordeste, nós temos uma incidência maior do solo. Tem período que é... Mas aí bastante caberia a invasivo, empresa né? do rejunto e avisar, olha, quando é no Nordeste, esse período não é 2 não anos, é um ano. não avisa. Porque aí você, com o jurídico, pode resolver isso. Na verdade, eles informam que Na- os meios é. ambientais podem Na verdade, alterar o não se prazo de... antecipa. A gente Mas faz aí eles aqui têm uma que dar proteção. eles têm que dar essa margem. O Raildo ele deve ter Existe isso uma também. norma, mas existe uma norma. Raildo deve ter Corrosão essa no situação. SPDA, corrosão no SPDA, que é muito alta na nossa região, diferente do sul do país, principalmente na área costeira, né? Isso. perto do Na mar. parte de fiação, você Então, deve ter também a quantidade de graus máximos que estrutura um metálica, fio né? pode suportar, né? Tem, Externo, tem, interno. tem. Então, você, no próprio a especificação da fiação, deve ter dizendo para você a região, porque, por exemplo, se você botar no Alasca, o fio, além dele conduzir energia Mas nem muito sempre melhor, tem, ele vai sempre. dar uma duração muito maior. Agora, no Ele calor, trabalha em É média. porque quando ele passa pelo crivo da avaliação da ABN das normas, Não já prevê. sabe que é para a situação mais complexa. A situação mais complexa está Mais no crítica, Nordeste né? pela Mais temperatura crítica. aliada à temperatura do próprio trabalho do cabo. então que é- provavelmente esses é. casos de rejunto também seguem a Existe, mesma mas norma. existe uma norma, a ANV que ele fala, que ela é utilizada para fazer o manual de garantias, que vocês usam quando recebem. Eu estou entrando até no assunto que já não é meu, mas Não, trabalho com a isso. norma, ela Então, abrange no vários manual elementos. ele vem desse Estamos tipo. fazendo aqui uma dedicatória ao nosso amigo Leonardo Não, Medina. Mas Muita responsabilidade você está nesse espaço É. aqui, viu? Mas voltando ao seguinte, eu vou te passar o que eu tenho para você dar uma olhada e fazer os seus ajustes, né? Certo. Mas é importante isso porque você chega ao valor final da taxa de condomínio com todas essas reservas, com as previsões de manutenção E outras fica mais condições. uma verdade, né? Fica mais dentro da realidade. Absoluta. O que é que falta fazer apenas? É o realizado mensalmente. O executado e o previsto e o realizado. Quando você coloca os dois, que até eu sugeri à administradora que fizesse dentro da prestação de conta uma coluna de previsto e outra coluna de realizado, para que o morador pudesse ver, poxa, então ó, tem reserva aqui porque vai ser realizada a manutenção no dia tal ou no mês tal, mas está sendo feita uma reserva. A administradora teve dificuldade porque ela não tem um sistema, porque isso é gerado via sistema, né? A prestação de contas. Não tem um sistema, eles estão adequando o sistema para gerar uma outra coluna onde ele possa inserir Fazer o o previsto que e de realizado. fato foi gasto. Ou seja, Ele você pode pode fazer isso no Excel. não, mas não é no Excel. O Não, ele sistema- podia fazer no Excel. ele pode, mas assim, ele disse, o sistema gera isso. Então eles estão providenciando um ajuste do sistema porque o realizado ele já preenche. Agora, o previsto é que não está lá ainda. Que é o que foi aprovado em Assembleia que gerou aquela. O bom é que tivesse um programa Mas realmente que mas você é jogasse lá o uma valor boa que você prática, pode gastar uma boa para prática. ele já acusar automaticamente. Olha, Mas tá isso pode acima ser do feito valor. no Excel. Claro. No Excel, se você jogar uma Depende planilha disso. lá, botando o valor que você foi aprovado e o valor que você está gastando, ele automaticamente já vai dar um percentual de execução. um percentual do que você está a mais ou a menos.
Ele pode dar um percentual, ou seja, você está 5% a mais do que você foi previsto. Exatamente. Está 10 a menos do que foi previsto. Eu vou ter que ajustar ou vou pedir autorização para fazer o deslocamento dessa receita que eu não gastei, que não vai ficar. Você faz uma nova planilha orçamentária. A planilha orçamentária, gente, não é obrigatoriamente feita só uma vez por ano. Ela pode ser apresentada mais do que uma vez. Ela vai ser apresentada quantas vezes for necessário para ajustar as contas na realidade do economia. Inclusive, o ajuste pode ser feito com a implantação de novas tecnologias que vai reduzir custo ao condomínio. Por exemplo, a condomínio vai implantar uma energia solar, portanto vai ter uma redução de custo considerável. A planilha pode ser refeita para determinadas situações. Depois da entrega do funcionamento. A gente foi para lá, foi para cá, e a Amanda não disse se ela faz essa auditoria preventiva. Eu perguntei e ela não acabou não falando. Eu comentei que já recebi propostas. Você disse que comentou que recebeu proposta, mas não disse se você faz. Mas aí, faço, com certeza. Mas aí eu deixo bem claro, o pessoal que me procura, o síndico, o conselho fiscal, às vezes até acha que eu não quero fazer o serviço. Eu me resguardo das informações. Eu procuro saber o que realmente eles precisam para poder trabalhar na necessidade do condomínio. E o meu receio dessa questão da auditoria externa é o fato do Conselho Fiscal não acompanhar. Eu não citei a situação da nota fiscal, que assim, eles têm ciência, porque você sabe que o condomínio sempre vai acusar o terceiro. Ah, mas a auditora não viu isso. Mas tem situações que a auditoria. Tem situações que a auditoria não prevê. Essa auditoria, ela só vai apresentar os dados. Os dados, ele vai fazer análise documental. Ela não vai condenar nem justamente. Como conselho, você pode fazer que junto com a nota vá uma foto da realização do serviço ou uma foto do material no condomínio. É uma forma de você se resguardar, que aí você não precisaria desse conselho fiscal. Geralmente, quando eu faço minhas auditorias e as situações duvidosas, eu nesse sentido de verificar se realmente pertence ao condomínio, eu notifico. Olha, foi identificado a aquisição de material tal. Você já pode deixar isso já configurado no seu contrato. Que você, as notas de aquisição de material deverá vir em conjunto com a foto do material no local do condomínio. Pronto. Que comprove a existência. Pronto. Você vai ter o quê? Isso no local do condomínio. Você vai pedir que a foto seja com o material já no condomínio, no estoque do condomínio. Às vezes demora, não chega, Alexandre. Então compra na internet, já está na nota. Geram um balancete. Todas. Então, se você faz uma auditoria em cima do balancete e gera um relatório, esse relatório vai junto com o balancete para os conselheiros. Se ele assinar ou não assinar, se olhar ou não olhar, você fez seu trabalho. Eu sempre tenho até preocupação nos meus relatórios de verificar anexado. A paginação. O Alexandre falou até anterior, qualquer um pode manusear. Inclusive, para a administradora é uma prática positiva, já que você não pertence à administradora e é uma autoria externa, vai fiscalizar. Resguardo, claro, até os lançamentos que a gente falou recentemente. E hoje tem uns programas, Sérgio, que já, por exemplo, lá no meu condomínio a gente colocou um programa agora para tentar ser o mais transparente possível, onde o programa permite até que os moradores acompanhem o extrato dia a dia. E aí vai ser lançado, todos os documentos vão ser lançados nesse programa. Tudo vai ser lançado nesse programa. E o que acontece? O que até uma falha que eu encontrei no programa, que eu já falei para os proprietários, que os balancetes que ficam no programa, o síndico poderia mudar a página posteriormente. Ele podia ir lá e mudar a página, para botar uma nova página. O que eu aconselhei a ele, se que colocasse uma taja naquela página que já tinha sido lançada, que foi trocada por uma outra, deixando a que já tinha sido lançada por uma outra, para evitar o que pode acontecer no balancete físico. O síndico pode ir lá posteriormente, arrancar a página e colocar uma outra página, ou então ele pode subtrair a página. Se a página é 10, você botava 10.1. Eu peguei uma auditoria que ela arrancou as páginas, arrancou as notas falsificadas e botou as verdadeiras. E aí as verdadeiras já não tinha mais numeração, não tinha mais carimbo. Então estava caracterizado ali que alguém manipulou, mas aí também eu não posso dizer quem foi. A pasta está manipulada. O cheque foi pago no valor de 1.000, a nota fiscal apresentada no valor de 500, não tem apresentação de numeração.
Está caracterizada que está manipulada. Então ocorre, eu ainda acho que a segurança que a administradora tem é antes do balancete sair de lá, ser digitalizado. Eu dei já essa ideia a todas, e inclusive É teve a um maior segurança. teve um administrador que começou a fazer isso, mas eu acho que ela parou, porque eu não recebi mais os balancetes digitalizados. Que eu quando recebi o primeiro, eu fiquei fascinado. Disse, que legal isso. Gente, a Eu segurança fiquei- via Mas digital ela hoje é o se caminho. atualiza, ela faz isso. Foi ela que eu recebi, mas não recebi mais. Mas Então ela perderam vai- meu e-mail lá. Não, mas ela está no site, fica disponível. Não, eu seu e-mail. recebi por e-mail. Mas você recebe por e-mail? Eu no não site. recebo mais por e-mail. Mas É só- geralmente é só o que sistema fica você atualizado. cadastra e Mas recebe meu e-mail não mudou, notificações. então o apartamento tá lá, não Então mudou. alguém ficou... Não, mas, eles Alexandre, os sistemas eles têm umas notificações. Você cadastra, você tem a chave de acesso e Sim, recebe gente, toda a eu movimentação comecei a do seu receber e e-mail. depois parei de receber. Nenhum. Pode ir pro spam, sei lá. Não, não Não, recebi mas mais olha, nenhum. essa Mas, preocupação que ele está montando. tendo, essa administradora, que trabalha com ela, ela manda por e-mail, se tiver algum E eu problema. mas elogiei muito quando Mas recebi o fica e-mail. dentro do sistema para qualquer condômino ir lá e buscar se ele não recebeu por e-mail. Então talvez até ele tenha algum erro, ou alguém está deixando, ou o sistema não está Porque gerando. o que eu gostei é porque eu recebo Mas um é e-mail, eu não pesado. preciso estar todo dia entrando para saber quando Sim. vai estar disponibilizado. Sabe o que acontece? Eu recebendo, eu sei que ali já está completo, então já ele foi manda uma finalizado. notificação, olha, tem um documento novo, né? E diz lá, balancete referente ao mês tal. Isso. Em PDF, aí você abre e está lá. Tá lá. Todo detalhado, né? Tem até no condomínio que eu atuo, tem um dos moradores que ele me apresentou uma planilha uma vez. Só, eu não preciso ver nada, porque todas as despesas que vem eu já lanço na minha planilha e sei exatamente o que é que está gastando mais e o que está gastando menos. Por aqui está tudo certo. Tem morador que faz isso. A grande maioria não quer nem saber. Eu lá Vai no, paga. no condomínio que eu estou como síndico, a administradora perguntou, você quer cheque? Eu disse, não quero cheque nenhum. Eu não quero trabalhar com cheque. Todos os lançamentos serão feitos pela administradora no sistema e eu só autorizo os pagamentos. Isso. Eu nem pagar, eu pago nada. Eu não quero saber de eu estar manipulando a conta de qualquer forma, entendeu? Então vai ser feito dessa forma e eu já expliquei até ao supervisor que o fundo de pequeno caixa vai ser o valor X, eu passo na mão dele, ele trabalha aquele dinheiro, no final do mês ele me entrega as notas todas para a contabilidade, devolve na conta do condomínio o que não foi usado e no mês seguinte a gente vai pegar Você usa novamente. um cartão de débito com um limite. Não quero essa possibilidade de estar andando com cartão de Por que débito não? na rua, porque Porque- você pode ser assaltado, pode Não, porque é o forçar seguinte, você o que ele sacar gastar dinheiro. um centavo, fica registrado. Não, lá, não, você mas sabe. ele fica ilimitado o uso Mas dele. até a prestação de conta É fica ilimitado. ruim, essas pequenas despesas no extrato, a prestação de conta acaba gerando É. uma pasta enorme, imagina, uma pasta Mas isso não enorme, acontece lá com muita conosco. informação. Lá a gente usa no débito, R$2, R$3. Na hora sai a nota fiscal, sai o comprovante do débito, junta tudo, Passa manda pra pra administradora, digitalizado inclusive, e aí no balancete fica não, tudo lá. o eu extrato prefiro ninguém dessa pega em recurso nenhum, nem dinheiro nenhum. entendeu? eu dou o valor, que é um valor pequeno para ele utiliza aquele valor, no final do mês já disse que o que ele não usou vai devolver a conta do condomínio para zerar o saldo iniciar e no outro. começo do mês aí começa Muito tudo de simples novo. fazia isso também, já vi. Não, eu acho acho que que é o bem importante é ter um simples. controle. É assim, né? as Tem pessoas uns que precisam fazem, entender que prestação de conta, elas precisam ser clara. Exato. Eu bato muito nessa tecla. Se e vou for transparente, se tiver os Quanto comprovantes mais ali, informação você tiver, de você vai R$1 evitar qualquer tipo de Exato. questionamento. Não só informação, é você fazer assembleias para informar o que você está fazendo e informar o que você está gastando. Porque as pessoas têm, às vezes, aversão a assembleias, mas exatamente a falta delas é que deixa as pessoas com uma pulguinha atrás da orelha achando que o síndico está escondendo alguma coisa. Ele não quer fazer assembleia porque Se o ele não quer. síndico fizer a reforma em casa, foi dinheiro do condomínio. Ó, E se mudar o carro? Destroca- Viajou, pronto, foi com dinheiro do Rapaz, condomínio. O cara trocou O o carro. síndico tá em rapaz. Paris. Olha, Rapaz, complicado. e o pior que eu já vi. Tem gente eu que já vai até vi, pra Disney. eu já 3 vi. meses, o condomínio já trocou carro. Já vi Tem que ser muita histórias. receita. Já né? vi histórias de pessoas conhecidas no nosso meio que dizem que já viajou até para Disney com dinheiro do Sim, condomínio. exatamente.
que já trocaram de Essa ainda carro. não peguei. Trocaram de carro, mas são, assim, é aquela situação. O cara não vai comprar a passagem No nome do condomínio. condomínio. Sempre vai ter um desvio É um para desviozinho aqui, outro ali, é uma obra superfaturada, é aquele amigo que é prestador de serviço que você bota um material de péssima qualidade. Então, pra a gente poder- falando agora em prestação de serviço, que é uma dificuldade da auditoria, nesse caso, É a eu qualidade do fiz serviço. de Investigativa. investigativa. É muito documentação, difícil você comprovação. auditar a nota fiscal de serviço, porque eu não posso abordar um fornecedor. É E o verdade. síndico, ele pode chegar simplesmente fornecedor, quanto é seu serviço? 500. Faça uma nota de 1.500. É. Eu lhe pago o imposto. E Isso as ocorre, pessoas- então isso aí já é uma perícia. E o Isso já é pessoal, questão e o pessoal de bate lá no investigação. escritório, Equivalente. doutor, foi super faturado, o valor era A bem gente não menor. tem Assim, como como fazer. é que eu vou provar isso? Só Não se você tem. me provar que o condomínio Traga os vizinho, orçamentos. no mesmo mês, comprou o mesmo material pela metade do preço. Aí você tem como provar que houve realmente uma fraude. Material ainda vai, o serviço que é mais difícil. Serviço não, É. mesmo serviço. Vamos dizer que são dois condomínios gêmeos que são vizinhos. Serviços se idênticos. A pintura do Pintura. condomínio custou 100 mil E e a no outra- vizinho foi 200 mil. Não tem explicação. A mesma área comum. A mesma área comum, mesmo. É difícil, auditar a A prestação tinta de serviço especial, é o que difícil. é isso? Se for o Não. mesmo tipo de pintura. Aí que tá, aí o cara vai dizer, não, porque eu fiz de um jeito, ele fez de outro. E se for a mesma empresa, pior, né? Então, eu peguei um condomínio que o prestador de serviço ele era eletricista, encanador, serviço hidráulico, elétrico, sistema de câmera, monitoramento. Monitoramento eletrônico. Me foi tanto serviço, eu disse, Dele? pô, o cara tem quantas qualificações? Encanador para monitoramento Tudo, do sistema tudo. eletrônico. Então, assim, eu também deixei no final do relatório dizendo que Não faz tudo. verifique se o que assim, pintar, ele justamente. emitiu a nota. verifique se o serviço tem sido prestado. SPDA, porque tudo. Tudo. Eu tive um condomínio que teve uma auditoria que o supervisor estava mancomunado com o síndico e com o pai do supervisor, que fazia as obras. Ele inventava obras, ele dizia que foi consertada uma parede quando E nunca não tinha tinha. sido mexido. Ele dizia que consertou um cano e não tinha sido O pai mexido. assinava o recibo. O pai assinava o recibo e o supervisor foi em assembleia e confessou tudo na assembleia. Nossa. E mesmo assim o processo está andando aí até hoje, né? O cara ainda se defende dizendo que estava tudo ok. Isso com provas Ele cabais. saiu do condomínio já. Eu não entendo porque essa impunidade. Mas o problema é que o cara era filho da proprietária e aí o pessoal elege pessoas que não têm patrimônio nenhum, que não tem onde cair morto. E se forem fraudes, que não tem como você comprovar que houve fraude, ou então que houve aquele negócio criminalmente, você vai nadar e morrer na praia. Eu já vi vários processos que a gente entrou de indenização, de prestação de contas e depois de indenização, onde no final não recebemos nada. Por que não recebeu nada? Porque não tinha uma prova de um furto, só tinha de má administração, e a pessoa não tinha nada. Às vezes não era nem proprietário do imóvel. Já teve casos que o cara foi síndico e era a enteada dele que era proprietário do imóvel. Então as pessoas, infelizmente, contratam pessoas e não perguntam se elas têm até patrimônio para um possível problema no futuro. O pessoal pensa sempre que o apartamento responde por isso. Não responde. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Não responde, porque só tem que penhorar um apartamento se for bem de família, se for dívida de IPTU e dívida de taxa condominial. Não dívida. É muito específico. É né? muito específico. Eu entendo que não caberia a penhora do imóvel da pessoa. Pode penhorar o carro, pode penhorar os bens dentro da casa, tá bom, mas o apartamento não. Então, os cara ser proprietário não é segurança que o cara vai pagar. Até porque antes de acabar o processo, ele vende o apartamento e some do mapa. Eu já vi isso acontecer. Aí o pessoal diz, e agora? A gente vai receber? Não, não vai receber. Infelizmente, vocês passaram meses deixando o cara fazer o que quisesse. O cara fez um rombo de 100 mil reais e vocês não fizeram nada. Vocês deixaram o cara um ano aí à vontade. E aí depois quer passar a responsabilidade para que a gente tenha um jeito de fazer a pessoa pagar? Não tem, você não tem como. Se tivéssemos na Roma antiga, se o cara não pagasse, a gente arrancava um Os braço, leões. arrancava uma perna, virava escravo do condomínio. Então, não temos essa lei aqui para isso. Então, é um país que beneficia devedor. Já em outros países, quando a pessoa fica devendo, ela pode ir presa. Aqui nesse país, infelizmente, antigamente tinha aquela questão da impenhorabilidade e a pessoa penhorava um bem e a pessoa não podia se desfazer sob pena de ser presa. Acabou isso. Você tem um bem penhorado, se você
vender, não vai preso por isso. Antigamente eu cheguei a prender uma mulher, porque a gente piorou o fusquinha dela, ela sumiu com o fusquinha, a gente fez uma audiência, eu, senhora, apresente seu fusquinha, porque a senhora vai ser presa. Dito isso, uma semana depois, a juíza mandou prender ela, foi presa, aí a pessoa... A advogada começou a ligar para mim pedindo para eu ir soltar ela, mas não foi eu que prendi, foi a juíza. Eu não tenho esse poder. Pior que a colega estava induzindo a todo mundo, dizendo como se eu tinha poder para sacar. Ficou mal vista. Assim, eu não tenho esse poder. Eu sei que no outro dia o pessoal do condomínio ficou sabendo que a mulher, porque estava devendo o condomínio, tinha ido presa. Metade do condomínio devedor pagou imediatamente as contas. A gente teve uma redução de 50% De vez em quando é bom mas é isso que eu disse, se você levasse os apartamentos para Penhal e tudo mais, mas eu estou sentindo uma resistência muito grande do judiciário. Eu chego lá, somos quase assim, ameaçados, posso assim dizer mesmo, para que façamos acordos para 20, 30, 40 vezes. Aí, quantas vezes você faz esse acordo? Que você é o patinho feio da história. Não, e quando a gente diz que só faz para 6 vezes, é um absurdo, doutor, só faz para 6 vezes. Se você vá na Caixa Econômica, pega o financiamento, tente parcelar. Depois que você não pagou, tente parcelar. Não consegue. Agora, o condomínio é vilão nessa história. O condomínio é ruim nessa história. E sendo que, às vezes, é a própria Assembleia que decide sobre o parcelamento, dizendo, não pode passar. Eu tive a juíza que mandou o síndico mudar o jurídico, porque é um absurdo o jurídico não fazer nada com relação a isso, porque é um absurdo você não poder parcelar para 15 vezes. Mas, doutor, é um absurdo a senhora está dando uma opinião dessa. Não pode dar. Não pode. Quase que havia uma briga entre a minha advogada e a juíza por conta disso, porque ela queria forçar e o síndico ficou altamente revoltado. Eu até pensei que era algo pessoal com o meu escritório, mas eu soube de outro síndico que ele quase foi preso com ela, que não é nem do meu escritório. Então, é um hábito dessa síndica, dessa juíza fazer isso, forçar a conciliação. Querer que nós façamos o acordo. Isso não pode acontecer. Isso é um despreparo muito grande. E é uma benevolência para os devedores. E é por isso que as pessoas continuam devendo e devendo cada vez mais. Porque nesse país parece que é tudo assim. Se você não der um desconto bom de 50%, de 80%, 90%... da dívida... E o pessoal está acostumado com isso. Agora o Serasa, o SPC, tudo. Vamos fazer mutirão. Deu um desconto aí de 40%, 50%. Pô, cara, se isso fosse só juros, mas às vezes você tira até do valor do principal. E vira um ciclo vicioso, porque ele sabe que ele vai ter essa oportunidade. Em alguns casos, o cara já fica devendo de propósito, sabendo que daqui a pouco vai ter um financiamento, vai ter um refis, alguma coisa. É coisa de brasileiro. Bem, pessoal, dever condomínio vai para o SPC? Não pode, você pode ir, se você entrar com a execução, uma execução da taxa condominial. Aí quando você entra com a execução, pode pedir ao juiz para inclusão no Serasa, nos bancos de proteção de crédito. Aí você pode. Mas diretamente do condomínio para o SPC e Serasa eu não recomendo, até porque não temos previsão legal autorizando isso. Tem no Rio de Janeiro, tem em Brasília, tem em Manaus, mas em Sergipe não tem. Mas teve até um projeto, mas não foi diferencia. Quem aprova isso aqui? A Câmara de Vereadores ou a Câmara de Deputados. Depende. Se for estadual, tem que ter uma norma, municipal. tem que ter, na verdade, uma lei estadual, autorizando que se faça isso. Se não tiver, não pode. Já o CPC, ele permite que todas as execuções você possa pedir a negativação da pessoa. O problema é se depois você esquecer de tirar. Aí é quando gera os danos morais. Tudo que você ganhou, você vai perder muito mais. E muito mais. Gente, estamos chegando ao final do nosso programa, os especialistas em condomínio, na nossa Rádio Metrópole. E a nossa convidada Amanda vai dar os seus finalmente aqui, as suas considerações finais, e falando sobre o final do checklist, né? Então, falando sobre o fundo de caixa, o fundo de reserva, inadimplência, contas a vencer, certidões, despesas fixas, né? Que está incluso na planilha orçamentária. E o que mais pode ser acho colocado? Que a próxima colocação é ele realmente se apresentar à Assembleia e dizer o que realmente foi feito, né? Apresentar suas ações durante a sua gestão. Né? Justo. Isso deixando registrado na Assembleia, eu acho que isso deixa ele precavido de futuras provocações, que eu digo que não é nem ações, são provocações. E que todos os questionamentos sejam resolvidos nessa entrega.
O problema é que isso na prática nunca acontece, né? Porque o espaço de tempo normalmente é 2 ou 3 horas. Passou de 3 horas. E às vezes as até o pessoas vão síndico embora, que né? não se reelegeu Não nem fica. participa. Nem participa, nem quer participar. É justamente a gente volta àquela situação, a falta de participação. É fundamental trazer o pessoal para a Assembleia. Ah, tem bagunça, tem briga. Toda situação tem que ter um conflito. E ali é o local para se resolver. Essa Então tem que semana trazer está sendo todo muito mundo complicada pra para Assembleia. mim. Eu já tive de assembleia de tapa até assembleia Se dá um facão cada um. Já comprou o colete, né? Vai fazer o seguinte, você se afasta na hora. Né? Por sorte, o advogado não mexe nas contas do condomínio. Que é a parte mais questionável. É onde dói mais, né? Mas que é a no bolso. Que é a parte, porque isso que quando as mulheres se separam, querem arrombar com o marido. Aí, né? pelo amor de Deus, vou defender minha parte. Ela chegou hoje. Quer arrombar, que diz que é onde dói mais no homem, né? É o bolso. Olha só. Não, a gente arrebenta com o coração, é melhor. Vocês que estão envolvidos nessa área contábil do condomínio, já apareceu alguma sugestão, assim, como vamos fazer um seguro para o síndico? Mas tem seguro por Mas tem tantas Tem. situações O seguro de absurdas. responsabilidade civil, eles atingem até essa questão. Quando o síndico frauda o condomínio, o seguro pode pagar isso também. Tem uma cláusula do seguro que protege o síndico e a gestão disso, né? Assim, raramente é usada, mas está previsto Até isso, porque né? pouca gente sabe que pode ser usado. Né? É porque lá no meu Dentro do condomínio o seguro síndico legal. disse assim, não, eu estou Não com tem jeito, eu tenho um seguro pra seguro para apoiar. mim, não se preocupe não. Que ele diz assim, olha, se eu fizer aqui, você vai ser responsabilizado e a despesa é para o seu bolso. Ele disse, não, que o que eu falar aqui, eu estou coberto pelo seguro. Mas é como uma empresa que você faz um seguro contra roubos de funcionários e roubos de clientes. Então, quando você faz um seguro, mesmo que seja um cliente ou um funcionário que roube, você fazendo BO, tudo mais, tomando as providências, todo o seguro vai lá e vai arcar com Um assunto bom, né? Mas às vezes o valor não é nem a metade do que foi desviado. Mas é alguma coisa que já diminui o prejuízo, Pela né? situação como Pior tal. não tem nada de volta. Um assunto bom, inclusive, vamos abordar isso no próximo programa, na quinta-feira. Perfeito. A questão de seguro condominial. Um assunto muito bom. Eu tenho até novidades sobre isso. Coisa boa, né? Então, para as considerações finais, aqui, vamos ouvir aqui a nossa querida convidada, Amanda, para colocar a sua empresa, né, e o seu trabalho à disposição, o seu contato para os nossos ouvintes, né, os síndicos que estão nos ouvindo, condôminos, etc. Fique à vontade, Amanda. Obrigada, agradeço a todo mundo mais uma vez. Obrigada pela oportunidade. Estou à disposição. Quaisquer dúvidas podem estar ligando para mim, 9922-4088. Geralmente eu faço um apanhado da situação, como eu disse no início, para a gente verificar a necessidade de auditoria. E sempre estou sugerindo que eles tenham controle mensal dessas partes para evitar, queira ou não queira, a gente sabe que a auditoria tem um custo, que a gente falou em planilha orçamentária, que não foi prevista. Exato. Né? Então é melhor se resguardar mensalmente das informações do que gerar uma despesa imprevista, que seria uma nova auditoria. Do mais, só tenho a agradecer a vocês, não tenho mais nada mais a acrescentar. Nós é que agradecemos a sua presença. Raildo, considerações. Aprendi muita coisa aqui, viu? Que bom. É importante. A gente que vive nesse mundo condominial não deixa de estar se surpreendendo cada dia. Não só pelas as oportunidades que os condomínios oferecem, mas também pelas as construções de assembleias como são feitas, sabe? A gente vê cada disparate que a gente diz assim, não é possível, não estou acreditando que isso tenha acontecido na Assembleia. Né? Isso também não foge da realidade da parte contábil, né? De vez em quando tem pessoas que burlam algumas informações. Então, A maioria. aí não, vamos fazer. O que eu vejo muito nos condomínios, o síndico falando, os moradores falando, a maioria dos moradores que querem a cabeça do síndico. Vamos fazer uma auditoria. Aí vem a pergunta, quem vai pagar essa auditoria? Entendeu? Então, aí eu justamente a questão da despesa imprevista que deveria ter sido evitada. Né? Aí vem esses questionamentos assim bastante, como sou dado, ficar na minha, ó. Que bom. O Alexandre, nosso amigo Alexandre, considerações finais. Queria agradecer a presença de nossa amiga Amanda,
Foi muito, muito esclarecedor em muitas coisas. E dizer que estou sentindo falta do nosso amigo Leonardo Medina. Tá. Realmente Estou sentindo falta dele. Estou sentindo também a falta. Né? A gente não é completo sem a nossa Sim, amiga. né? Fica completo. Tá faltando um braço. Queria agradecer a paciência e assim, agradecer também a disponibilidade de Amanda de vir para cá, de prestar esse serviço junto com a gente, e agradecer a nossos ouvintes que estão aí ouvindo e participando. Muito obrigado a vocês. Pessoal, então nós encerramos aqui o nosso programa, lembrando que os especialistas em condomínios está disponível no YouTube, no Instagram, né, e no nosso WhatsApp. Agradecemos aqui a Rádio Metrópole pelo espaço, né, e informamos que na próxima semana estaremos de volta no mesmo horário com o tema seguro condominial. Como fazer, o que cuidar. É um assunto muito sério que muita gente até esquece de fazer o seguro, né? E quando ocorre um sinistro, vai recorrer a quem? E o seguro tem uma característica. Se você fizer tudo o que a manutenção, o plano de manutenção deve ser feito, você pode ficar tranquilo com relação ao seguro. Mas se você não fizer, o seguro não vai dar jeito. Então isso vamos discutir a semana que vem. Muito obrigado a todos, uma boa noite e um bom final de semana, e até o próximo programa na quinta-feira às 17 horas. Até lá então. Você ouviu o programa Os Especialistas em Condomínio e retornará na próxima quinta-feira às 17 horas com novos temas para discutir, esclarecer e contribuir com todos. Obrigado pela audiência. Críticas e sugestões envie para o e-mail osespecialistasemcondomínio@gmail.com ou WhatsApp 79 8834 8108.